Boa noite, caros estudantes. Depois de algumas férias, depois de trabalho, depois das provas, estamos novamente para abordarmos as nossas matérias sobre sociologia e antropologia jurídica. O tema de hoje trata sobre a sociologia, o seu conceito, e a política. A sociologia é definida como o estudo da sociedade, o discurso da sociedade, a palavra sobre a sociedade, considerando os padrões de relações sociais, interação e cultura da vida cotidiana. A política vista como vocação. Segundo Max Weber, na sua obra sobre a ciência e política, encontra duas vocações. Para ele, a política é uma vocação. Aquele que é chamado para responder e tratar das relações sociais na polis e poder rever todas as atividades necessárias para se poder confeccionar a realidade social. Assim, a política, o conceito de política, para qualquer tipo de atividade, como, por exemplo, falar-se da política cambial dos bancos, da política de desconto do Banco Imperial, da política de um sindicato, uma greve, da política escolar de uma comunidade municipal ou aldeia, da política de uma associação, por fim, da política de uma mulher para poder guiar bem o seu marido. Então, são vários conceitos. O conceito de política parece um conceito polissêmico, segundo Max Weber. Desse modo, um conceito a esse ponto amplo não se encontra naturalmente à base de somente uma discussão. Modernamente, por política, compreendemos a direção e influência exercida sobre uma associação política, hoje chamada de um Estado. Do ponto de vista sociológico, o que seria uma associação política? Que é um Estado? O Estado não pode ser sociologicamente definido a partir daquilo que ele faz, mas a partir daquilo que ele é. Não há, por um lado, quase nenhuma tarefa que uma ação política tenha tomado em suas mãos aqui e acolá. Também não há nenhuma da qual se poderia dizer que durante os tempos teria sido inteiramente própria. Aquele Estado, com as políticas, ou que foram anteriormente antecessoras do Estado moderno. Significa dizer que o Estado aponta para aquela comunidade humana com sucesso, dentro de uma determinada região. Região é um traço característico, o monopólio da violência física legítima. O que os Estados, em que o Estado admite como um Estado de seu lado. O Estado é considerado como a fonte única do direito à violência. Política seria, então, a participação no poder, ou a influência sobre a distribuição do poder, seja entre Estados, seja no interior de um Estado, entre os diversos grupos humanos que o abarca. A sociedade e Estado, pluralismo e opinião pública. A sociedade compreende relações intrínsecas e extrínsecas estabelecidas entre os entes que comovem a comunidade, habitam e envolvem esta realidade social. Segundo o jurista Gildar Gonçalves Carvalho, na sua obra de Direito Constitucional, Teoria do Estado da Constituição, ele orienta que a sociedade refere-se à totalidade das relações sociais entre os homens. Daí que ele entende por sociedade o maior dos grupos a que o indivíduo pertence, ou o grupo dentro do qual os homens compartilham dos elementos e condições básicas de uma vida comum. Esta é a definição de sociedade apresentada pelo Gildar Gonçalves Carvalho. Na formação da sociedade, segundo Dalmo de Abreu Dallare,
apresenta elementos necessários que passamos a citar. Primeiro, a finalidade ou valor social. Manifestação de conjunto ordenadas. Poder social. Qual é o valor social na formação de uma sociedade? Qual é a sua finalidade? Qual é o fim? E como nós podemos nos manifestar quando somos um grupo de povos, quando somos um grupo de homens, que essa é uma manifestação conjunta. E o poder social, o poder de transparência a cada um de nós, que deve merecer o nosso respeito e o nosso contributo. E acrescenta, acrescenta o Abreu, de que a finalidade do valor social, que negam a possibilidade de sua escolha, são os determinados, os que entendam sua possível fixação da finalidade social por um ato de vontade. Há uns, quanto à finalidade do valor social, há uns que negam essa possibilidade de escolha. E há outros que dizem que a finalidade social se funda no ato de vontade. Neste caso, o homem é sujeito de sua própria história, contribuindo para as transformações sociais. E a finalidade almejada de todos nós é o bem comum, como muito bem asseverou o Papa João XXIII. O conjunto de todas as condições de vida social que consistam e ofereçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Isto chama-se o bem comum. As manifestações de conjunto ordenadas são entendidas como ordem social e ordem jurídica, que devem ser harmônicas para que se preserve a liberdade de todos. Não pode haver uma desatenção, nem uma desarmonia entre a ordem social e a ordem jurídica. Com vista a alcançar objetivos para os quais são preconizados para estas ordens. E a isso atendem os seguintes requisitos: reiteração, ordem e adequação. É necessário que os membros da sociedade se manifestem em conjunto reiteradamente, ordenadamente e adequadamente. Os atos por eles praticados devem ser conjugados e integrados num todo harmônico, podendo ser simples, se for praticado por um indivíduo, complexos, ser praticados por muitos indivíduos ou grupos sociais. Daí que há a possibilidade de tratamento científico às ações humanas em sociedade, havendo leis que regem a vida social. Podemos aqui diferenciar as leis da natureza ou do mundo físico e as leis da ordem humana ou do mundo ético. A adequação como terceiro requisito das manifestações em conjunto significa que cada indivíduo, cada grupo humano ou a própria sociedade como um todo devem orientar suas ações segundo as exigências e as possibilidades da realidade social, tendo sempre como fim a realização do bem comum. Diante do espelhado, surgem, ou se faz recorte, de algumas características da realidade social. Segundo Heller, primeiro, não existe qualquer realidade social totalmente desligada da natureza. Como não existe natureza onde existir sociedade humana não submetida a fatores histórico-culturais. Segundo, a realidade social é um todo complexo, que resulta de fatores históricos inerentes à natureza dos indivíduos e de fatores ocasionados pela atividade voluntária do homem. Finalmente, é de considerar que o poder social sempre existiu em qualquer sociedade humana. O poder social é a faculdade de alguém ou grupo social de impor sua vontade a outrem, limitando-lhe as alternativas de comportamento. Daí que o poder
em fenômeno social e de bilateralidade. Segundo Dallar Dalmo de Abreu, na sua obra Elementos de Teoria Geral do Estado. Desta perspectiva, e a partir de binômios sociológicos, se pode entender o que se designa como pluralismo social. A multiplicidade de valores culturais, visões religiosas de mundo, compromissos morais, concepções sobre a vida digna, o que se entende por pluralismo configura a sociedade contemporânea, de tal maneira que não nos resta outra alternativa, senão buscar o consenso no meio da heterogeneidade, do conflito e da diferença. Esta é a perspectiva saudada por Galuppo Marcelo Campos, na obra Hermenêutica e Jurisdição Constitucional. Uma sociedade pluralista subsistirá enquanto sociedade, se for também uma sociedade condescendente. Não existe uma sociedade pluralista que não seja condescendente. Se não for condescendente, ela desaparece. Isto é, o pluralismo não é mera adequação de conceitos divergentes, mas sim uma convivência dos projetos realizados e atualizados da melhor forma execuível. O Estado de Direito aparece como uma bandeira que é a defesa do pluralismo, que é o paradigma constitucional brasileiro. Daí que há essa prescrição para o modelo de Estado, mas como projeto de sociedade brasileira. Muito obrigado. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, por favor, endereçem as vossas dúvidas. Eu estarei disponível para vos poder responder. Muito obrigado.